Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, ouvintes do JusPlaycast, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição, temos um convidado super especial, professor Wagner Inácio Freitas Dias. Antes de apresentar o professor Wagner, quero saudar o co-coordenador, meu amigo Márcio Cavalcante, mais conhecido como Márcio do Dizer o Direito. Aliás, Márcio, daqui a pouco você vai fazer igual a Xuxa e o Lula. Você vai incluir. Depois o Wagner até dá uma palhinha para nós. Se é possível, não é possível, porque o Márcio, você fala o Márcio, que Márcio do Dizer o Direito. Então, eu acho que isso já lhe dá o direito de incluir do Dizer o Direito no seu nome. Então, Márcio, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, meu amigo Rogério. Mais um episódio, um prazer sempre estar aqui, aprendendo e me divertindo aqui com vocês, né? E realmente vou pegar essa dica, essa consultoria, né, jurídica e de direito civil com o professor Wagner, para acrescentar aí no meu sobrenome, né? O Agnome, né? No final da gente vai, depois de falar sobre o nosso tema principal, vou pegar essa consultoria com o professor Wagner. Aliás, quem está ouvindo já vai querer saber se é possível, né? Então tem Luiz Inácio Lula da Silva, não sei o quê, Meneghel, Xuxa e agora Márcio do Dizer o Direito. Depois você explica para a gente, Wagner. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Um prazer primeiro estar ladeado aqui por dois gigantes, né? O professor Rogério Sanches e o professor Márcio Cavalcante. Cavalcante é sobrenome pesado para o direito civil, né? Francisco Cavalcante Ponte de Miranda. E aí vai virar ou Márcio Dodge ou Márcio Dizer o Direito, né? Ou usa uma sigla ou vai usar pela primeira vez uma frase inteira, como a alcunha famosa, né? O apelido famoso. Professores, é um prazer estar aqui e uma honra para a gente poder conversar. A honra é nossa, viu, Wagner? Deixa eu só falar o seguinte, antes de você começar, para quem nos ouve, claro que o tema vai envolver direito civil. O Wagner é o nosso convidado, é graduado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, doutorando em Direito Civil na Universidade de Buenos Aires, o que o legitima também falar um pouco de vinho, ou muito de vinho. É o diretor pedagógico na FUPA-Cuiabá, avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é autor de obras jurídicas pela editora Juspodium e Saraiva. Tem uma experiência imensa na área do direito, com ênfase em direito civil, atuando principalmente nos temas de direito civil, direito médico, responsabilidade civil, ética médica e processo civil. Professor Wagner, então, está com a palavra. Eu vou deixar o professor Wagner anunciar o tema do nosso podcast de hoje. Porque, Márcio, quando ele sugeriu o tema, eu confesso que eu nunca tinha parado para estudar a fundo. E eu vou ver neste podcast uma oportunidade para aprender. Wagner, qual é o tema que você escolheu para bater um papo com os nossos ouvintes do JusPlay? Bom, professores, primeiramente aí sobre o currículo que tem de importante mesmo é que eu sou marido da Fatinha, pai do Antônio e da Mirtes, isso aí que é o que a gente leva da vida. O resto é só passagem, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre multipropriedade, que eu dizia no backstage aqui com o professor Rogério, na nossa época de aluno, 1900 e Guaraná com rolha, a gente falava de time sharing e aquilo era uma coisa distante e essa realidade agora está entre nós. E é um tema espetacular, por quê? Primeiro, um tema de grande aplicação prática. Nós já tínhamos relações de multipropriedade no nosso país antes da regulamentação dela, muito similar à própria Laje. E segundo, que quebra alguns dos paradigmas mais importantes do direito civil. Eu sempre gosto de dizer que desde 2014, 2015, o Brasil pegou as grandes categorias, instituições, institutos do direito civil e começou a quebrá-los. Foi assim com a incapacidade, que até hoje o professor Márcio é juiz,
em que pese ser juiz federal não lidar com isso diretamente, mas os juízes têm dificuldade de enfrentar o problema da incapacidade, por exemplo, do comatoso. Como é que eu vou chamar alguém de relativamente incapaz se ele não tem vontade alguma, né? Mas isso é necessário. Nós pegamos 2000 anos de teoria e viramos de ponta cabeça. Logo depois vem a laje, em 2017, em que a gente entendia a propriedade, mas sempre colada ao solo, mesmo o edifício, né, o condomínio edilício, né, que eu moro num prédio aqui, nós temos sempre uma ligação direta com o terreno, que a gente chamava de fração ideal. A laje vem e fala assim, não, existe propriedade fora da dimensão conectada ao solo. E essa ideia, né, que a propriedade imobiliária sempre esteve ligada ao solo é romana. Superfície, solo, assedit, né, uma frase famosa de Roma. Então a gente pegou um instituto de 2.500 anos, que era a propriedade, e falou, peraí, agora você tem uma irmã, que é a laje. E aí o brasileiro falou, não, peraí que agora a gente quer mais uma coisa. O brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de inventar. A gente vai fazer do tempo um imóvel. E isso é a multipropriedade. Eu sei que quem está nos ouvindo vai ver em alguns autores uma certa resistência a isso, mas no nosso Código Civil comentado, que eu tenho com o grande, eu não tenho como deixar de falar deles, né? O grande Cristiano Chaves e o Luciano Figueiredo, que são dois baianos espetaculares, e a Bahia, que agora mora ainda mais no meu coração, porque foi onde o meu Galo sagrou-se bicampeão esse ano, e nós percebemos que o imóvel é efetivamente o próprio tempo. Então, é um conceito estranho para nós, porque não existe nada mais móvel do que o tempo, mas agora ele se tornou um imóvel. E é isso que a gente vai conversar aqui, como é que fica essa história, e dar a resenha aí para uns 200 podcasts, mas vai ser só um. Perfeito. E professor Wagner, me diga uma coisa, para a gente situar, né, os nossos ouvintes, a multipropriedade, né? Como a gente poderia conceituar a multipropriedade? É o mesmo que condomínio, né? Quando a gente aprendia aí o direito civil, a gente falava, né, em copropriedade, em condomínio. A multipropriedade é a mesma coisa? É diferente? Como é que a gente pode conceituar esse instituto? Então vamos começar a situar nosso colega que está nos ouvindo, nosso amigo, nosso JusPlaycaster, que está nos ouvindo aí, e aqueles que podem nos ver em alguma situação. A multipropriedade nasceu juridicamente no nosso país pela Lei 13.777, fica fácil de guardar, é só guardar o nome do Boeing, né? 777, 13.777 de 2018. E ela nasceu ali enquanto direito real, forma de propriedade. Não é um direito real autônomo, isso é muito importante. Nós temos 13 direitos reais, lá no 1225, finalizando com a laje. Então, não existe a multipropriedade como um novo direito real, mas ela é uma das formas de propriedade, assim como a propriedade fiduciária, a propriedade resolúvel, a propriedade adtempos. E é uma forma condominial, professor, perfeito. Só que é uma forma condominial diferente de tudo que nós vimos. Por quê? Nós sempre tratamos o condomínio de uma forma espacial. Cada um tem sua gleba. Existe um livro famoso que é Como Lotear uma Gleba, e essa expressão é clássica para a gente usar em direito civil. O condomínio espacial, seja ele horizontal, um condomínio edilício, ou vertical, um condomínio fechado que a gente conhece, nós estamos tratando de espaço. A laje, desculpem, a multipropriedade, eu sempre estou com a laje na cabeça, a laje é uma filha querida, a gente tem que falar dela. Uma paixão, né? A multipropriedade, ela subverteu isso. O espaço é o mesmo, mas é como se fosse o multiverso da propriedade. O multiverso da propriedade. Agora, de tempos em tempos, alterna-se o possuidor. Existem vários condôminos, todos proprietários, todos possuidores indiretos, para a gente já usar a expressão do desdobramento da posse aqui. Mas alterna-se o possuidor direto, quem vai estar com o uso e gozo do bem. Quem vai poder, por exemplo, proteger o bem em face de terceiros, e a gente vai tratar disso aí lá no terceiro bloco, sobre a questão da proteção possessória, que é algo muito importante para os concursos. Quem é que pode manejar a proteção possessória e como é que esses condôminos
entre si poderão manejar a eventual proteção possessória. Aliás, falando do terceiro bloco, né, Márcio, que nós vamos reservar esses assuntos, multipropriedade e concurso público, como isso pode ser cobrado na sua prova, primeira fase, segunda fase, fase oral, um bloco exclusivo para os assinantes. Você, em 30 segundos, já me deu uma pergunta de concurso, quando você fala que não é um direito real autônomo. Eu já estou vendo uma pegadinha aí, eu já estou vendo o examinador colocando alternativas e pedindo para o candidato dizer qual alternativa não corresponde a um direito real autônomo. Se não é um direito real autônomo, eu posso chamar de direito real acessório ou não? Não, ele é uma forma de propriedade. Nós temos várias formas de propriedade dentro... de propriedade. Exatamente. Nós temos os condomínios, condomínio de lote, condomínio edilício, condomínio comum, condomínio forçado. E aí nós temos a multipropriedade. Só que é interessante, professor, porque aí é que está a pegadinha. Se a pessoa ficar com a cabeça no condomínio, erra a questão. Nós estamos acostumados, por exemplo, com a preferência. Não existe preferência na multipropriedade. E deixa eu te fazer uma pergunta, Wagner. Pode... essa multipropriedade, ela pode existir, pelo que você falou, num edifício, num condomínio edilício, pode existir num condomínio vertical, num condomínio horizontal, você concorda? Agora, Perfeito. pode o condomínio vetar esse tipo de propriedade? Pode a convenção vetar, dizer aqui nós não admitimos multipropriedade? Professor, é fantástico. Tem um capítulo dessa lei. A lei ela inseriu, salvo engano, quase 20 artigos, né? Agora é tudo com letra. Vai até o U. Até a letra U, né? Vai até a letra U. Daqui a pouquinho a gente vai começar no AA. A, B, A, C. E existe a multipropriedade em condomínio edilício. E isso se aplica também ao condomínio vertical. Essa expressão condomínio vertical não é uma expressão comum, né? Eu gosto de usá-la, para quem está nos ouvindo, o condomínio fechado, que a gente escuta muito das casas. Vertical porque a divisão de propriedade é vertical, não horizontal, como é num condomínio edilício, né? Você tem fatias de bolo, camadas de bolo, não fatias de bolo. Inclusive, essa é uma, né, é uma confusão comum, né, que as pessoas fazem, né, que é justamente o contrário do senso comum, né? Um prédio é um condomínio horizontal, né? Exatamente. Que a divisão, o critério aí é a divisão entre as propriedades, né? Então é como se você tivesse dividido aí, e já o condomínio de casas, né, fechado, é um condomínio vertical, né? Para visualizar o nosso colega aí, como eu sou gordo, todo gordo gosta de usar comida como exemplo. Ponte Miranda tinha escada pontiana, eu tenho o bolo wagneriano, né? Vai subindo até a velinha da eficácia acender lá em cima. Mas se você tem camadas, um bolo de 3 camadas, elas são verticais, porque a divisão entre elas é vertical. Se você faz fatias, você tem horizontal a divisão. E aí muita gente vai confundir com isso, porque no condomínio edilício não existe direito de preferência, nós sabemos disso, né? Uma unidade autônoma pode ser vendida sem preferência. No condomínio de casas ou no condomínio comum, no condomínio de casas não, porque lá se aplica a regra do condomínio edilício, mas no condomínio comum, eu, professor Márcio e o professor Rogério, vamos comprar uma casa. Nós somos 3 condôminos. Há direito de preferência, está lá no 500 e pouquinho na parte de compra e venda. Então, muita gente vai aplicar isso para multipropriedade, mas não podemos. Não existe direito de preferência entre multiproprietários. E a gente não chama, professor Márcio, de condôminos. É por isso que vai criar, apesar da lei ser de 2018, isso vai acabar gerando essas pegadinhas de concurso. A multipropriedade ela é um prato cheio para isso. Eu tenho até assunto de penal aqui para o professor Rogério analisar para nós, porque existe uma figurinha chamada administrador da multipropriedade. Se ele pode entrar na casa, em que momento ele pode entrar na residência, no bem objeto de multipropriedade, mas a gente vai falar depois disso aí. Eu até te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque nós sabemos que existe uma discussão na jurisprudência se um condomínio, e aqui eu não vou ficar falando em vertical, horizontal, se um condomínio pode proibir o Airbnb. Então, eu estou fazendo uma analogia. Nós sabemos
que o STJ recentemente decidiu. Se o empreendimento é essencialmente residencial, pode proibir. Podemos proibir a multipropriedade? Professor, vamos lá. Desculpa que eu acabei falando de um monte de coisa e esqueci de responder essa sua pergunta. Mas vamos lá. O condomínio edilício pode dizer se ele aceitará ou não multipropriedade, mas daí vem um segundo passo. Instituída a multipropriedade, aceita a multipropriedade, aí você vai ter unidades que são só residenciais e unidades que estão em multipropriedade. Você pode compartilhá-las, você pode criar um condomínio misto. A nossa dúvida é, feito isso, é possível vedar a locação da multipropriedade? Vedar o Airbnb, por exemplo? Professor, ontem eu estava rememorando a temática e eu tenho um posicionamento contrário a essa possibilidade. Para mim, é muito claro que você permite ou não a multipropriedade, mas permitida, eu quero só pegar aqui a lei certinho para falar para quem está nos ouvindo do artigo de lei, porque eu estou ficando velho e está ficando difícil de guardar artigo de lei. O artigo 1358-I, no seu inciso 2, ele determina o quê? É um dos direitos mínimos do multiproprietário ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Então, é como se fosse um conteúdo mínimo do Estatuto da Multipropriedade. Você não poderia vedar essa situação. E explico por quê. Em que pese no Airbnb você trabalhar com a ideia da destinação do imóvel, olha, a destinação ela é residencial, portanto, você não pode locar. A multipropriedade, por natureza, a ideia é a exploração econômica do imóvel, é a exploração máxima do imóvel, seja para eu passar um período de férias, por exemplo, seja para eu locar para terceiro. Então, a ideia da multipropriedade, ela diverge de outros imóveis. Você tem a laje, que o fundamento dela é a dignidade da pessoa humana. A multipropriedade é a exploração máxima da função social. Isso é muito importante a gente perceber essa diferença. Enquanto há certos direitos ou certas projeções da propriedade, e aqui eu estou falando de um direito real autônomo, que é a própria laje, que é calcada na ideia de dignidade, eu tenho outro, que é a multipropriedade, que é fundamentada, que é fundada na ideia de exploração máxima do bem, a máxima realização da função social, que nós sabemos que no nosso país é uma função social de caráter econômico, não é apenas social, né? Não é legião da boa vontade, vamos dizer assim. Tá? Então, é muito importante a gente destacar esse fato. Entendo eu, e isso vai ser uma discussão muito boa para os tribunais, que não será possível, uma vez instituída a multipropriedade, que se vede. Então, só para fechar aquela pergunta, o condomínio edilício pode, sim, restringir, dizer, inclusive, quais andares ou quais unidades podem ser multiproprietárias, podem ser baseadas em multipropriedade, mas entendo que, uma vez feito isso, passa a valer a regência legal da multipropriedade, e aí você não pode proibir a locação. Professor Wagner, a gente normalmente, quando vai estudar multipropriedade, a gente toma como exemplo, né, a questão da casa de praia, a questão, né, do imóvel destinado ao lazer, no qual os coproprietários aí vão dividir uma fatia de tempo, né, um determinado período de tempo por ano para usufruir daquela casa. Né? Vamos dizer aqui que a gente adquire aqui uma casa no litoral, né, da Bahia, e aí a gente divide ali, cada um vai usar determinado período de tempo ao ano. Mas, além dessa finalidade, vamos dizer, de lazer, turística, existem outras finalidades, existem outros fins sociais que a multipropriedade atende? Professor, a ideia fundamental da multipropriedade, porque no Brasil é muito importante a gente destacar, existem 4 teorias para fundamentar a multipropriedade. Eu vou mencioná-las todas no terceiro bloco, mas agora eu queria dizer que o que nós adotamos no Brasil é a multipropriedade imobiliária ou real. Então, a ideia é explorar todas as possibilidades daquele imóvel. Não apenas a questão hoteleira, que é uma das teorias, mas também a própria ideia de acesso à moradia. Acesso, e aqui moradia, não a moradia
o teto do seu dia a dia, mas a moradia de lazer, a segunda moradia. E aqui para explicar quem está nos ouvindo, imaginem um imóvel na praia, um imóvel de veraneio, não na praia, um imóvel de férias na montanha, ou um imóvel para um local em que eu vou usar esporadicamente. E, professor, a gente pode pensar nisso até mesmo uma questão industrial, de se utilizarem plantas de indústria sazonais. Você tem uma riqueza, imagine, então, uma indústria de chocolate que vai funcionar durante a Páscoa apenas, ele funciona 2, 3 meses no ano. Aquela planta industrial pode ser uma multipropriedade, porque a multipropriedade não abrange apenas o imóvel, ela abrange também os móveis que estão dentro dela, que a gente vai chamar de pertenças, já que eles seguem junto com o imóvel para poder aumentar a sua utilidade. São pertenças, artigo 92 e 93 do Código Civil. Então, a ideia é o quê? Você poder, aquela pessoa que não tem condições de comprar um galpão de 2 milhões de reais, você reúne ali 3, 4, 5 empresas e, em vez de você desembolsar um capital de 2 milhões, você vai desembolsar 400 mil. Então, vamos imaginar, por exemplo, um galpão industrial. Você tem lá uma sazonalidade, uma indústria de ovo de chocolate que só trabalha na Páscoa. Ela pode trabalhar com a multipropriedade com diversas outras indústrias sazonais também. Você pode ter lá uma outra que vai trabalhar para época de meio de ano, de São João, outra que vai trabalhar para o Natal. Ou seja, você pode dividir aquele investimento, 3 milhões de reais, que seria você teria que desembolsá-lo todo e se descapitalizar, você vai reduzir, por exemplo, a 600 mil, se você fracionar em 5 empresas. Esta é a ideia da multipropriedade. Eu estou aqui ladeado por um juiz federal e por um promotor que podem desembolsar uma quantia de grande vulto para a aquisição de uma propriedade, mas um professor, né, coitado, professor atleticano de Minas Gerais, ele não tem isso tudo, então ele junta com mais 10 pessoas para poder comprar uma casa de praia aqui em Piúma, que é a extensão de Minas Gerais no período de férias. Essa é a ideia. Então, em vez de você precisar ter 1 milhão para desembolsar, você desembolsa 100 mil reais. Você cria uma viabilidade, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Você cria para todo mundo. É a máxima exploração, professor, do espaço útil. Excelente. Isso é muito interessante, né? E eu fiquei feliz que você explorou isso, né? Porque normalmente a gente tem a ideia da multipropriedade, do time sharing, né? Com essa veia aí de lazer, né? Mas as possibilidades elas são múltiplas, né? Assim como o próprio nome fala já, em razão, né, daquilo que a doutrina tem começado a falar de sustentabilidade econômica, né? Até mesmo no âmbito das cidades inteligentes, né? Das smart cities, né? E justamente a multipropriedade ela está só no início ainda aqui no Brasil, né? A previsão legislativa expressa, ela é muito recente, né? Apesar de a gente ter, né, o livro do Gustavo Tepedino, né, que eu estudei por ele há muitos anos já, mas a lei em si, com essa segurança jurídica, ela é muito, muito recente, né? E quais foram os impactos já que essa lei já trouxe? Qual a sua opinião sobre essa lei? Ela correspondeu às expectativas ou ela tem falhas? Qual é a opinião da doutrina aí a respeito da lei? Professor, Antes de responder, Vara, só só para pegar um gancho aqui do que o Márcio falou, ele falou do Tepedino, foi um dos primeiros a tratar do assunto ou eu estou equivocado? Aqui no Brasil, sim. O professor Tepedino trouxe a Itália para dentro do Brasil, né? Ele trouxe Berlinguer, ele é precursor numa série de ideias. Assim como você tem lá os processualistas que acabaram vindo com o processo italiano para cá, o professor Tepedino trouxe muita coisa para o direito civil para nós, que é um grande marco, né? um grande mestre para todos. O professor Márcio aí trouxe uma informação para mim que é espetacular. Primeira questão que a lei ela acabou pegando muito o período da pandemia. Ela é de final de 2018, com início de vigência no iniciozinho de 2019, por volta de fevereiro. Então, nós ainda não tivemos um impacto
impacto de grandes investimentos que pudessem gerar decisões de altos tribunais. Mas nós temos até um recurso especial que eu vou trazer depois sobre penhora, e é muito importante esse fato, porque, como eu disse para os senhores, existe o imóvel, existe a fração de tempo e existem os móveis que guarnecem o imóvel. E tudo isso é passível de penhora. A gente vai ver como isso é passível de penhora. É uma dica de concurso imperdível. Por isso a pessoa tem que ficar ligada aí nos ouvindo. Quem está na academia, deixa para fazer o sprint final depois desse momento, porque esse momento vai ser muito importante. E o professor Márcio trouxe uma informação muito importante, que não é só do nosso tema, e eu queria chamar quem está nos ouvindo para atentar o que a professora Everilda Brandão chama de as multititularidades ou as novas formas de titularidades. Hoje nós temos, por exemplo, os NFTs, que são os tokens não fungíveis, né? Non-fungibles token. Eu sou péssimo no inglês. E outras possibilidades de propriedade, e a multipropriedade se insere nisso, em que aquele conceito romano de até o céu, e desde o inferno até o céu, né? Ad inferos usque cieli, né? Não funciona. Você não tem uma propriedade física. Mais uma vez, citando o glorioso Clube Atlético Mineiro, começaram a vender umas figurinhas dos jogadores, são os NFTs. Você compra uma figurinha digital, que todo mundo vai poder ter igual, mas ninguém vai ter igual, porque a sua vai ser única. Tudo isso baseado naquela ideia de blockchain. Eu estou acompanhando, professor Márcio, um aluno meu que mexe trabalha com a ideia de marcas, e ele me trouxe uma nova ideia que surgiu agora, que é você registrar uma marca, uma patente, através de um NFT, para gerar a questão da anterioridade, da impossibilidade de alteração. Então, é muito importante quem está nos ouvindo, principalmente numa prova discursiva, de um concurso que exija mais do seu candidato, que exige uma reflexão para além do que está posto hoje, e nós temos muitos concursos assim, trabalhar as novas formas de titularidades, em que a gente tem o problema de como ser titular e o que se apropriar. Isso é muito Aliás, importante. esse é um ótimo tema, né, para um próximo podcast, né, o direito civil, né, e as novas relações jurídicas decorrentes do blockchain, né, decorrentes das criptomoedas, Da dos sociedade smart conectada. contracts, né, dos contratos inteligentes. Eu acho que já fica aí reservado aí, professor, para a gente bater esse papo mais para frente, né? E as implicações penais também aí, né? Depois a gente vai também pedir aí a balizada opinião do professor Rogério sobre isso, né? Os crimes no metaverso e assim por diante. Só me avisa com muita antecedência para estudar. O metaverso vai ser uma loucura, né? O metaverso vai ser... O professor Rogério vai ficar louco, porque o crime ele sempre se adianta ao fato social lícito, né? Ele sempre é mais rápido. E deixa eu até te perguntar uma coisa. Eu já sei a resposta porque eu captei na sua mensagem, nas entrelinhas. Mas, para quem nos ouve, professor Wagner, a multipropriedade, ela é cogitada somente em bens imóveis? Eu sigo um Instagram, não, youtuber, chama Lito Souza. Ele fala de aviões, muito legal. E música, né? Aviões e músicas. Até vou fazer uma propaganda aqui gratuita usando, não é jabá não, antes de tudo, tá? Mas Aviões e Músicas, procura lá, é espetacular, tá? Espetacular, é verdade. Eu também concordo, o Lito é incrível, né? E se você tem medo de voar, você tem que assistir o canal dele, né? Que aí você ou perde o medo de voar de vez, ou então você... Quer dizer, ou você perde o medo de voar, ou você desiste de voar de vez, né? Mas mais provável é você perder o medo, porque ele explica de forma incrível tudo, assim. Meu medo é desistir de voar, mas vamos lá. Mas o professor Rogério vai sair daqui já fazendo o que eu vou falar aqui agora, tá? Porque ele quer economizar. O Lito falou assim, comprei um avião. Eu falei, caramba, o Lito está com dinheiro. E aí ele tinha comprado, professor Rogério, algo que é muito próximo da ideia de multipropriedade. Ele tem direito a usar determinados períodos. E olha que legal isso. O que é a função social? Um avião, para
resumir aí para todo mundo como eu, que veio da roça, a gente só via avião de baixo, né? E um avião parado no solo é um prejuízo gigantesco. O custo de manutenção de uma pequena aeronave beira 200, 300 mil reais mês, para deixar ela parada. E se ela voar, ela vai gastar pouco mais que isso. Então, na realidade, você tem que botar ele para voar. E a ideia do time sharing, da multipropriedade para coisas móveis, parte disso. Um bem de grande custo, vamos imaginar aí 20 milhões de reais um avião, e você vai poder o quê? Aproveitar ele o ano inteiro. Porque não é mais agora o professor Márcio que vai comprar um avião de 20 milhões de reais para quando ele for dar uma palestra em Ubar. Não, não vai ser isso. Vai ser agora o professor Márcio, o professor Rogério, o professor Didier, usando constantemente, cada um, e eu pegando carona, cada um fazendo uso constante do bem. E isso é legal, professor Márcio e professor Rogério, a sua colocação, porque uma próxima revolução que a gente deve ter no nosso Código Civil é a revisão daquelas formalidades para os bens imóveis, que não fazem mais tanto sentido hoje em dia. Porque quem está nos ouvindo vai lembrar que o artigo 108 existe em razão da antiga importância dos imóveis, que era uma grande fonte de armazenamento de riqueza. E hoje você tem imóveis que valem muito mais do que um imóvel. Se a gente for imaginar quanto vale... a gente falou de NFT, tem NFT sendo vendido por milhões de dólares. Coisa que um imóvel não é tão simples de alcançar, a não ser alguns imóveis aí estranhos que aparecem em CPIs que valem 1 bilhão de reais. Eu nunca tinha visto isso num imóvel, né? Mas é interessante, eu sou doido para conhecer um imóvel de 1 bilhão de reais. Mas isso é muito legal, porque o direito civil vai ter que enfrentar isso. E eu vejo, professor, que os smart contracts vão revisar toda a ideia de cartório, não que vão acabar. Pare com essa ideia de achar que cartório vai acabar, só que ele vai se tornar algo da nuvem, o cartório vai se tornar algo digital. O negócio de carimbo está com dias contados aí. Na verdade, o cartório, né? E aí, né, tem um abraço para a professora Marta, que terá que vir aqui também, né? O professor Rogério nos brindar com a sua presença, uma outra oportunidade. Na verdade, o cartório ele vai se aproveitar, né, dessas ferramentas tecnológicas, né, do blockchain, né, dos contratos inteligentes, e aí, até aproveitando a sua colocação sobre o artigo 108, né, situar os ouvintes, o artigo 108 é aquele que exige escritura pública, né, para determinados negócios jurídicos acima de 30 salários mínimos, como o caso da alienação de bens imóveis, né? Quais são as formalidades para se instituir uma multipropriedade, professor Wagner? Por isso que eu gosto de lidar com gente didática, que soltei o 108 e ele já veio perguntar aquilo que eu precisava. Isso a gente chamava na comédia de escada. Isso é espetacular. Exatamente essa ideia, professor. Quem tá ligado nisso, e é muito importante quem está nos ouvindo, que se você gostou do JusPlay, está gostando do JusPlay, tenha em mente que depois que você passar no seu concurso, o JusPlay vai ser ainda mais seu amigo. O JusPlay, eu sou um ouvinte do JusPlay, é espetacular para você se manter atualizado. Eu tenho 20 anos que eu formei. Eu tenho essa carinha de menino, mas já sou velho. O cabelo denuncia isso. Mas o direito penal é algo para mim distante, e o JusPlay me ajuda a me manter atualizado, para eu não falar bobagem na sala de aula, né? Vou lá falar que teve um atentado violento ao pudor. O aluno fala, não existe isso mais não, professor. Agora é tudo estupro. Então, não apenas o JusPlay serve para o concursando, mas também para quem exerce a prática. E dentro dessa linha, a grande questão nós temos várias formas de instituição da multipropriedade. Então, eu tenho, por exemplo, eu sou proprietário de um único bem e quero torná-lo uma multipropriedade para vender os pedacinhos de tempo. E a gente vai passar a chamar de pedacinhos de tempo. Quando eu faço isso, eu tenho 2 problemas para resolver. Primeiro, o instrumento de instituição precisa ser por forma pública, porque, observem, não é uma instituição baseada em alienação, mas é um preparativo para a alienação. Eu não vejo outro caminho que não seja do que respeitar o artigo 108, porque o artigo 108 determina, olha, eu preciso, para lidar com isso,
de uma forma pública. Se o imóvel vai ser alterado, vai ser modificado, e ele envolve um valor superior a 30 salários mínimos, e agora a instituição vai envolver todo o bloco, não apenas os pedacinhos, eu preciso da forma pública. Então, a primeira coisa muito importante, a instituição, em que pese o imóvel precise ter mais de 30 salários mínimos, terá que ser pela forma pública. Se abaixo de 30 salários mínimos, possível a instituição pela forma particular. Agora, e a outorga uxória do artigo 1647? Esse é o danado da boa questão para concurso. Observem, quando eu vou instituir, eu não estou alienando, eu não estou transferindo, eu não estou onerando, eu estou modificando parcialmente a natureza. Entendo eu, então, professor, que sendo o bem apenas do cônjuge varão ou virago, não importa para nós, não será necessária a outorga uxória ou marital, a outorga conjugal. Porque eu não estou vendendo bem ainda. Agora sim, na hora de vender os pedacinhos, na hora de alienar os pedacinhos, eu vou precisar da outorga da minha esposa ou do meu marido aí a cada situação. E, professor, só para fechar essa parte, é muito importante a gente perceber uma coisa. A lei determina, a 13.777, que é possível especificar um limite máximo de tempo. Nós temos um limite mínimo legal, que são 7 dias. Cada fração de tempo, e o aluno, o amigo concursando, pode lembrar daquela menina do terror dos 7 dias. Vou vir te buscar daqui a 7 dias. A fração mínima de tempo é de 7 dias. É só lembrar lembra do número da lei também, né? Exato. 777, tem um monte de 7, né? É um número cabalístico da multipropriedade. Se eu sou concurseiro ou concursando e tenho que responder alguma pergunta envolvendo números, se trata de multipropriedade, eu não preciso ter 7. É o 7. E aí, existe também um limite para você acumular frações. Porque, professor, se alguém pode deter todas as frações, perde sentido a multipropriedade. A ideia é justamente compartilhar. E aí nós temos uma pegadinha muito legal de concurso. Por quê? Na hora de você instituir, você pode dizer, olha, cada multiproprietário pode ter 2 frações, 3 frações, 4 frações, não importa. Você pode estabelecer o limite. Esse limite só não vale para você que é o instituidor. Porque na hora que você institui, você será o multiproprietário de toda a multipropriedade. É a única exceção que a gente tem. Você será o multiproprietário de toda a multipropriedade. A partir do momento que você começou a vender, já começam a valer os pedacinhos, o limite de pedacinhos da multipropriedade. Legal. E passa voando, esses 2 blocos passaram, sem dúvida alguma, voando. Nós vamos para o 3º bloco. E no 3º bloco, como já anunciado pelo Márcio, já anunciado por mim, no 3º bloco nós vamos trabalhar o tema multipropriedade dentro das 4 linhas de um concurso público. Como que esse tema pode ser cobrado? Numa prova objetiva, onde estão as pegadinhas? Numa prova escrita, numa prova oral. O 3º bloco é exclusivo para os assinantes. Se você não é assinante ainda, convido você a assinar, conhecer com mais profundidade todo o conteúdo do JusPlay. Tenho certeza que você vai concordar comigo e com o Márcio e com o Wagner, que também já acabou trazendo aqui um resumo imenso das utilidades do JusPlay. O Márcio é professor do JusPlay. Que é nosso professor, né? O professor Wagner é nosso professor de Direito Civil, né? Um dos professores mais elogiados do JusPlay. Exatamente. E o Wagner já trouxe esse resumo. Você vai concordar com o Márcio, com o Wagner e comigo. O JusPlay é a sua nova ferramenta de estudo. Então, vamos para o 3º bloco. Se você aproveitou esse episódio do JusPlaycast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o 3º bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.